Qual é a questão mais difícil da história do Enem? É como calcular a nota do Enem. Hoje, nós vamos falar sobre a teoria da resposta ao item, um método matemático bastante complexo de calcular a nota dos participantes do Enem. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e hoje eu vou falar sobre um dos maiores mistérios da humanidade: como a nota do Enem é calculada. Bom, qualquer pessoa que não conhece os paranauês do Enem vai dizer que é só olhar o gabarito e contar os acertos. Se a redação vale 1000, então as outras provas também deveriam valer 1000. Se você acertou, digamos, 27 questões em matemática, como são 45 questões, a sua nota deve ser de 600, correto? Errado. Isso porque a nota do Enem não é calculada contando o número de acertos. Em vez disso, o Enem usa a teoria da resposta ao item, que é uma forma muito mais complexa de calcular a nota. Tão complexa que a teoria desse método é da década de 50, mas só nos anos 80 o poder dos computadores começou a dar conta de utilizar isso na prática. A teoria da resposta ao item, ou TRI, procura calcular a nota com base na probabilidade de você acertar uma questão. A gente vai falar intuitivamente o que isso quer dizer, mas também vai entrar um pouquinho na matemática da coisa. O negócio é o seguinte: qual é o grande sonho de uma avaliação? É conseguir diferenciar as pessoas segundo a habilidade que aquela prova quer medir. Esse é o objetivo principal da nota na TRI. A ideia é que o desempenho em uma prova deveria ser, idealmente, explicado pela habilidade da pessoa e pelas características das questões. Se a gente for pensar em uma única questão, então a chance de uma pessoa acertar deveria depender apenas da habilidade dessa pessoa e da própria questão. Então, a ideia é que cada área do conhecimento do Enem, cada uma das 4 provas, deveria ser capaz de medir a habilidade predominante necessária para se dar bem naquela área. A sua nota, então, representa a sua habilidade e é calculada através do seu padrão de acertos. Eu sei que a coisa até aqui ainda está muito nebulosa, mas até o final desse vídeo vai ficar mais claro. Até porque até aqui eu não falei grandes coisas, mas o principal para ter em mente é isso. Na teoria da resposta ao item, e item aqui significa questão, a nota é uma representação da habilidade da pessoa. O grande pulo do gato é como traduzir erros em acertos de questões em uma medida dessa habilidade. A gente pode pensar nessa habilidade como um número. Esse número, que vai ser a sua nota, pode ser representado numa régua. Quanto maior o número, maior a habilidade. A gente começa a entender intuitivamente como a TRI funciona, imaginando que as questões também são classificadas nessa mesma régua. A ideia é que questões que demandem mais da habilidade que a prova quer medir vão estar mais à direita na régua, e questões que demandem menos vão estar mais à esquerda. Questões mais difíceis têm valores maiores, questões mais fáceis têm valores menores. Como tudo está na mesma escala, se você é um aluno de habilidade 600, então é esperado que você tenha uma probabilidade maior de acertar questões com posição menor que 600 na escala, e chance menor de acertar questões com posição maior que 600. E aqui entra o conceito mais controverso da TRI, que é o conceito de coerência das respostas. Vamos considerar 2 participantes, A e B. Os 2 acertaram 5 questões em 10. As questões estão organizadas por escala. O participante A acertou várias questões até o nível 500 e errou todas a partir daí. A nota dele é 480. Isso está bem de acordo com o esperado. O conhecimento se constrói em camadas, então questões mais difíceis dependem de conceitos que o sujeito não domina, já que ele tem um nível de habilidade de menos de 500. Mas questões mais fáceis estão dentro do seu nível de habilidade e por isso ele acertou a maioria delas. Já o participante B acertou várias questões difíceis e errou a maioria das fáceis. Isso é estranho, porque para acertar questões mais complexas, o participante usa habilidades no nível acima do que seria necessário para resolver as mais simples. Então, é esquisito acertar as difíceis e errar as fáceis. Por isso, é provável que esses acertos das questões difíceis tenham sido por causa de um bom chute. Como o padrão de acertos não é coerente, a TRI calcula um nível de habilidade menor para o participante B, de apenas 310 do que para o participante A, mesmo com ambos acertando 5 questões cada. Os conceitos são esses, mas tudo ainda está muito esotérico. A primeira pergunta é: como dizer qual é o nível de uma questão na escala? A ideia é que as questões se diferenciam umas das outras por conta de 3 características. Primeiro, o parâmetro de discriminação, que significa a capacidade da questão de diferenciar os participantes que dominam daqueles que não dominam a habilidade avaliada naquele item. Segundo, o parâmetro da dificuldade, que dispensa explicações. Terceiro, o parâmetro de acerto casual. Em bom português, o chute.
Ele representa a probabilidade de um participante acertar a questão sem dominar a habilidade exigida para aquela questão. Isso tem a ver com o que eu falei ainda há pouco sobre coerência da nota. Mas como dar um sentido mais preciso para essas coisas e não ficar só nesse blá blá blá? Isso é feito usando complexos métodos de estatística. A TRI usa o chamado modelo logístico de 3 parâmetros para calcular a probabilidade de acertar uma questão. Os parâmetros são esses 3 que eu acabei de falar, e eles se relacionam por essa equação aqui, que dá a probabilidade de uma pessoa com habilidade θ acertar uma questão com parâmetros de discriminação A, dificuldade B e chance de acerto por chute C. Não precisa entrar em pânico com essa equação. O importante é entender o gráfico que ela gera. A probabilidade vai formar uma curva em formato de S. Quanto maior o parâmetro de dificuldade, mais para a direita fica o S. Isso significa que apenas pessoas com maior habilidade têm mais chance de acertar a questão. Quanto mais vertical for o S, maior o parâmetro de discriminação, ou seja, melhor a questão consegue diferenciar quem tem de quem não tem a habilidade medida pela questão. Num mundo ideal, onde não fosse possível chutar, a chance de uma pessoa acertar sem ter um mínimo de habilidade seria 0. Então, esse S deveria tocar o eixo. Mas, como existe a chance de acertar pelo chute mesmo sem ter habilidade para resolver a questão, então o S não toca o eixo. E quanto mais alto ele ficar, maior a chance de um chute dar certo para quem não domina a habilidade da questão. É isso também que faz com que a nota mínima não seja 0. Ela varia de Enem para Enem. Mesmo quem erra tudo não tira 0. E a máxima nota possível também varia. Beleza, mas como é que esses parâmetros A, B e C são determinados? O INEP, que é o órgão que organiza o Enem, tem os critérios para nortear a elaboração das questões dentro de cada área do conhecimento. Pra gente aqui nesse vídeo isso não importa muito, porque se fosse se basear só em critérios e conversa fiada, a coisa ainda seria muito esotérica. Então, existe uma validação estatística das questões para estimar esses parâmetros. O INEP possui um enorme banco de questões, e de tempos em tempos, algumas são selecionadas para formar pré-testes, que são como um Enem de faz de conta aplicado a uma amostra representativa de alunos. O objetivo de pré-teste é fazer a validação empírica das questões para ver se elas estão adequadas para serem usadas no modelo do TRI. A partir do padrão de respostas dos participantes dos pré-testes para cada questão, o método estatístico, conhecido como máxima verossimilhança, é usado para calcular o valor dos parâmetros A, B e C de cada questão. E isso ajuda a calibrar o banco de questões do Enem. Ok, mas e a nota da prova? Cada uma das provas do Enem tem 45 questões. Cada questão tem os seus 3 parâmetros, discriminação, dificuldade e chute, e isso forma uma função de probabilidade de acerto da questão em função da habilidade do participante, que nada mais é do que a sua nota no Enem. Então, para descobrir a nota específica de uma pessoa numa prova, é preciso usar algum critério estatístico para descobrir qual é o valor da habilidade que se encaixa melhor nas 45 diferentes curvas de probabilidade de acerto, dada a performance do candidato. Fazer esse ajuste não é uma tarefa simples. O Enem usa um critério para fazer isso chamado de média da posteriori. Eu não vou detalhar esse processo, pois ele é bastante técnico, mas o importante é entender que ele é um critério válido para estimar o parâmetro de habilidade que melhor vai ajustar o total de respostas dadas para a prova, levando em conta a diferença de cada questão medida pelos seus 3 parâmetros básicos. Essencialmente é isso. Dá para perceber que calcular a nota no Enem é uma tarefa longe de ser trivial. Você precisa ter os conhecimentos necessários de estatística, mas isso ainda não é tudo. Mesmo conhecendo o método, você não vai conseguir calcular sem ter os dados das questões. E esse é o grande problema. O INEP não divulga os parâmetros de cada questão. Ele só fez isso no ano de 2020. Mas nos outros anos, tudo que ele faz é divulgar os microdados do Enem, que são as respostas dadas pelos milhões de participantes e as notas que eles tiraram. Existem trabalhos acadêmicos que tentam estimar os parâmetros das questões com base nesses microdados. Para fazer isso, é necessário usar a estatística juntamente com computadores parrudos. E ainda assim o resultado é apenas aproximado. Na prática, a nota do Enem é calculada por alguns grupos independentes especializados em matemática, estatística e psicometria. Somente eles têm acesso aos parâmetros das questões e a partir daí eles fazem inferências das notas dos participantes. Se eles já acham resultados coerentes, as notas são aprovadas. É por isso que demora tanto. Enfim, no fundo, não deixa de ser um pouco uma caixa preta. Para fechar esse vídeo, eu acho bacana comentar sobre alguns mitos da nota do Enem. O primeiro deles é que a nota depende do desempenho dos outros participantes. Isso é falso. A nota só depende dos parâmetros atribuídos às questões e do padrão de respostas do próprio candidato, nada mais. O segundo mito
é que chutar pode diminuir a nota. Afinal, como naquele exemplo que eu dei no começo, quem acerta questões difíceis e erra as fáceis tem nota menor do que quem faz o contrário, acertando as fáceis e errando as difíceis. Apesar disso, existe uma hipótese no modelo da TRI chamada de hipótese da independência. Ela diz que a probabilidade de acertar uma questão não depende de outra questão. Elas são estatisticamente independentes. Como a habilidade é uma função crescente da habilidade, mesmo o chute sempre irá contribuir positivamente para aumentar a sua nota. Então, é melhor não deixar nada em branco. Agora, será que vale a pena complicar tanto as coisas só para dar uma nota? Embora a teoria seja interessante, existem muitos trabalhos criticando seu uso e aperfeiçoamentos na sua implementação continuam a ocorrer mesmo nos dias de hoje. O grande mérito da TRI no Enem, no meu modo de ver, é a capacidade de diferenciar melhor os candidatos. Se fosse apenas pelo número de acertos, cada prova só teria 45 notas possíveis. Ao considerar todo o vetor de respostas de uma pessoa, isso significa que são 2 elevado a 45 possibilidades diferentes, um número gigantesco de notas diferentes é possível do ponto de vista teórico. Isso é bastante útil para evitar a ocorrência de empates excessivos no Enem, já que ele é utilizado para o acesso a dezenas de universidades no Brasil. Quando você tem milhões de pessoas participando, isso pode ser bastante útil. Assim como é útil você se inscrever no canal e deixar o seu like. E até a próxima!